O citrato de clomifeno é um medicamento que efetivamente consegue aumentar a sua testosterona. No entanto, será que você sabe, afinal, quando utilizar o clomifeno? Ao invés, por exemplo, de uma testosterona, Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos fazer a batalha épica entre clomifeno e testosterona e decidir, afinal, qual o melhor para você. Tudo bem? Então não se esquece de deixar teu like para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscrever no canal, logicamente, para quê? Para, não perder nenhuma novidade, beleza? Vamos lá, vamos fazer aqui uma batalha épica. De um lado, nós temos aqui o clomifeno. Clomifeno, conhecido também Indux ou Clomid, tudo bem? Então você muitas vezes vai ver o clomifeno sendo chamado de Clomid, chamado de Indux, porque são nomes comerciais, beleza? Então a gente tem o clomifeno e aqui a gente vai ter a nossa testosterona. Onde aqui, quem é que vai estar representado? Deposteron, Durateston, Ormus, tudo bem? São formulações de testosterona onde você vai colocar a testosterona para dentro, vindo de fora. Aqui você vai ter uma lógica diferente, onde a ideia é estimular a produção de testosterona. E por que a gente tem tanto o clomifeno quanto a testosterona? Porque é interessante que a gente tenha o quê? Níveis de testosterona normais, adequados a quê? A uma saúde, a uma longevidade. Então, baixos níveis de testosterona são o quê? São deletérios para a nossa saúde. Por isso que a gente sempre tem que se preocupar com esses níveis. E eu quero que você coloque aqui embaixo. Você se preocupa com seus níveis de testosterona ou é algo que você quer deixar para depois? É algo que você não está nem aí? E que talvez você tenha despertado a luzinha agora que a gente começou a discutir, né? Então, beleza. Então, a gente tem aqui duas opções, tudo bem? Onde o clomifeno vai ser o quê? Uma estratégia de estimular o seu próprio corpo a produzir testosterona e a testosterona vai ser o próprio hormônio para fazer o seu efeito básico. Gabriel, mas qual é a diferença clássica? Vamos lá. Bem, a gente tem que entender como é que funciona a produção natural de testosterona para que você entenda direitinho as diferenças, tá? Porque o que acontece? Nós temos aqui uma glândula chamada hipotálamo, que vai se comunicar com a glândula chamada hipófise, tudo bem? Que vai se comunicar com o seu testículo, beleza? Beleza. O nosso hipotálamo, ele libera um hormônio chamado GnRH, o hormônio liberador das gonadotrofinas. Gabriel, que gonadotrofinas são essas? São o LH e o FSH, beleza? Beleza. O LH, gente, no testículo vai estimular as células de Leydig a quê? A produzir a nossa testosterona, tudo bem? E o FSH vai estimular as células de Sertoli a espermatogênese. Tudo bem? Beleza. Então, quando a gente tem um bom funcionamento do nosso eixo hormonal, nós temos o quê? Nós temos um adequado nível de testosterona, um adequado nível de espermatozoides, consequentemente, uma adequada fertilidade. Beleza? E o que é que a gente tem aqui? A gente tem o clomifeno como um medicamento que estimula o eixo, a produção natural de testosterona. Como é que ele faz isso, gente? O clomifeno ele é um SERM, um modulador seletivo do receptor estrogênico. O que é que significa dizer? Que ele antagoniza estradiol a nível hipotalâmico e hipofisário. Gabriel, não entendi. Vamos lá. O que acontece aqui, gente? A gente tem o nosso hipotálamo, a nossa hipófise e o nosso testículo. Gabriel, você não falou nada de estradiol, mas eu vou falar agora. A testosterona, ela vira estradiol. Tudo bem? Ela vira estradiol por um processo chamado aromatização. E esse estradiol, gente, ele faz um processo bem interessante. Ele faz um mecanismo chamado feedback negativo. Então, quando eu tenho um nível de estradiol elevado, esse estradiol vem aqui para a hipófise e vem para o hipotálamo, gerando uma resposta negativa, falando o quê? Cara, tem muito estradiol, então a gente vai reduzir a produção de testosterona. Afinal, o estradiol vem da testosterona. Então, se eu tenho muito estradiol, eu tenho uma redução do quê? Da liberação de LH e de FSH, consequentemente da minha testosterona e da minha espermatogênese. Só que o que é que o clomifeno faz, gente? Ele antagoniza o estradiol. Então, ele antagoniza o que inibe.
ele antagoniza o que inibe. Então, consequentemente, ele estimula a produção de testosterona. É como se o que o clomifeno faz? Ele vai chegar aqui no hipotálamo, na hipófise, e vai quebrar esse feedback aqui negativo. Então ele vai antagonizar esses efeitos, fazendo com que eu aumente o LH, aumente o FSH, consequentemente a testosterona e a espermatogênese, beleza? Então aqui a gente tem um estímulo direto por causa desse antagonismo. Quem é que pode se beneficiar com isso, gente? Pessoas que se preocupam principalmente com o quê? Porque a testosterona, ela aumenta o nível de testosterona, beleza? Só que aqui a gente não vai estar fazendo simplesmente um aumento do nível de testosterona. A gente vai estar também mantendo o quê? A espermatogênese. Então, o uso do clomifeno é principalmente em pessoas que querem preservar a fertilidade. Então, pessoas que estão preocupadas com a fertilidade, tá bom? Porque o que acontece? Se eu colocar uma testosterona, eu vou ter o quê? Vou ter o oposto desse efeito. Aqui eu tenho um estímulo do eixo, aqui eu tenho uma inibição do eixo. Por que, Gabriel? Porque o que acontece? Você vai colocar a testosterona de fora. Quando você coloca a testosterona de fora, seu corpo o quê? Entende que não precisa mais produzir. Então, diferente daqui que você estimula a sua produção natural, aqui você coloca de fora, já coloca os níveis que você precisa, mas você inibe a sua produção natural. Gabriel, uma pessoa que tem deficiência de testosterona, ela não já vai estar com a testosterona baixa? Beleza, já vai estar a testosterona baixa. Ela vai inibir algo que já estava meio que inibido, né? Mas, às vezes a pessoa está com testosterona baixa, mas ainda tem alguma coisa de espermatogênese. Ainda tem alguma coisa de fertilidade. Mas colocando a testosterona aqui, ele vai terminar de inibir o eixo, derrubando quase que totalmente essa fertilidade. É lógico, a pessoa ainda pode ter filho? Pode, dependendo do caso ainda pode. Mas reduz a chance, tá? Então, uma pessoa que está preocupada com a fertilidade, geralmente ela tende a usar o clomifeno como opção terapêutica, beleza? Beleza. Porém, não é todo mundo que pode se beneficiar com clomifeno. Como assim, Gabriel? Veja bem, o clomifeno ele estimula a produção natural de testosterona. Mas imagina o seguinte, eu tenho um indivíduo que está com deficiência de testosterona porque ele sofreu um trauma testicular. Então ele perdeu os 2 testículos. Sofreu ali uma lapada gigante. O que acontece? Não adianta eu querer aumentar LH, FSH, estimular o eixo dele para tentar aumentar a testosterona e espermatozoides, se ele não tem testículo, cara. Então eu preciso ter um testículo que funcione para que o clomifeno tenha sim seu efeito. Então eu preciso ter o quê? Uma viabilidade testicular. Como é que eu posso entender uma viabilidade testicular? Primeiro, o testículo tem que estar lá, beleza? Tendo lá. Tem que ser um testículo que tem um tamanho razoável, principalmente. Então um testículo principalmente ali acima de 14 ml. E é interessante que eu tenha um LH de base que não seja tão alto. Por quê? Porque, gente, o LH, ele estimula a produção de testosterona. Imagina que o cara já tem um LH de 10. Então, o LH já está muito alto. Essa testosterona está baixa, não é porque o LH está baixo. O eixo dele está funcionando muito bem. O problema é que o testículo não está respondendo. Então, ele tem um testículo que talvez não responda também. Agora, ele tem um LH de 2, um LH mais baixo. Se eu aumentar esse LH, provavelmente eu vou ter uma resposta testicular melhor. E aí eu aumento a testosterona. Então, primeira coisa, esse testículo tem que ser trófico, tem que ter um tamanho adequado, tá bom? E, idealmente, um LH menor de 4 a 6, beleza? Beleza. Fora disso, talvez seja mais interessante começar com a testosterona. Então, a testosterona acaba sendo uma opção, né, para pessoas que não estão preocupadas com fertilidade, para pessoas que sabem que vão inibir o eixo, independentemente do testículo. Então, não depende do testículo. Por quê? Porque a produção vai vir de fora. Ele não vai produzir, ele vai estar lá botando a testosterona já de cara. Beleza? Beleza. É claro que, por mais que você estimule a sua produção natural, existem pessoas, gente, é uma coisa que eu preciso falar, que aumentam a testosterona com clomifeno, tá? Aumenta a testosterona com clomifeno, no entanto, continuam sintomáticas. Então, o nível de testosterona no exame está normal, mas ela continua sentindo sintoma. Então, talvez tenha alguma coisa errada aí, tá? Então, o que eu posso fazer? Qual é a minha alternativa? Talvez essa pessoa não responda bem a TRT, né? Não responda bem ao aumento do nível de testosterona. Ou ela não respondeu ao clomifeno. E aí eu posso partir para o uso da testosterona de fora. Então, é uma coisa que é possível. Lógico que você vai conversar com o seu médico. Tudo bem?
Se você, inclusive, quiser se aprofundar nesse tipo de assunto, saber tudo sobre o universo anabólico, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se você é um médico ou profissional da saúde que quer atuar com usuário de esteroide anabolizante, tratando esse paciente com ética e assertividade, te convido a conhecer o meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar os dois aqui na descrição, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Beleza. Além disso, gente, o clomifeno tem alguns colaterais que são particulares. Lógico, a gente está falando de aumento de testosterona, tanto de fora ou com o clomifeno. A gente vai ter possíveis efeitos colaterais, né? Que a gente já discutiu em outros vídeos, tá? Mas em relação ao clomifeno especificamente, a gente pode ter o quê? A gente pode ter cefaleia. Cefaleia, Gabriel, o que é isso? Dor de cabeça, tudo bem? Então tem pessoas que têm dor de cabeça com o uso de clomifeno. A gente pode ter algumas alterações visuais, né? Então a gente tem que ter essa preocupação com a visão. Algumas pessoas ficam com a visão embaçada, outras veem manchas escuras, assim, e outras têm até mais sensibilidade à luz. Lógico que você pode ter esses mesmos sintomas por outros fatores, então tem que ver direitinho se você está utilizando o clomifeno e ver se realmente tem a ver com o clomifeno, beleza? E aí, né, a partir do momento que acontece sintoma, não tem muito o que fazer. A gente vai ter que, talvez, trocar para a via de TRT, beleza? Beleza. Gabriel, então, a gente sabe que as duas são possíveis, cada uma tem suas minúcias específicas, mas na prática, né, o que seria mais indicado? Cara, depende do contexto. As duas são opções, tá bom? As duas são opções. E o perfil de cada paciente vai dizer pra mim se eu prefiro começar logo com a testosterona ou se eu vou tentar, em um primeiro momento, talvez estimular o próprio eixo dele. Tudo bem? Na prática, então, depende. Mas agora você conseguiu saber as minúcias específicas para entender, talvez, né, qual seja mais adequada para o seu caso. E, logicamente, você não vê esse tipo de conteúdo em todo lugar. Então, não se esquece de deixar teu like. Falando aqui da testosterona, gente, a gente tem várias formulações, cada formulação pode ter um perfil de colaterais diferente. Então, por exemplo, a pessoa que usa um implante tem um perfil de colateral talvez um pouquinho diferente de uma pessoa que usa um intramusculado, que uma pessoa que usa em gel. E uma formulação de testosterona muito conhecida, né, é o Durateston, tudo bem? Que é um blend de éster de testosterona. E eu fiz um vídeo completo sobre ele para você. Te espero lá e um grande abraço.